aula passada a gente fez esse cara aqui, né? Que é um jogador, tá? Nós vamos hoje criar uma outra tabela para relacionar com esse jogador, tá? E essa outra tabela vai ser uma tabela mais simples, só com o objetivo da gente começar a fazer consultas juntando as duas tabelas, tá? Só para aprender isso hoje. Então, vamos começar a criar aqui, ó. Vou chamar assim de itens destruídos, tá? Só pra gente, não vai ter muito a ver, mas vamos lá. Então, olha lá, eu estou colocando uma constraint aqui, ó, de check, tá, para esse campo valor. Então, toda vez que eu inserir algum dado nessa tabela aqui, ele vai fazer um check nesse campo valor. E valor tem que ser maior do que 0, tá? Então, já é uma constraint, uma regra que eu estou colocando ali. Olha só, outra coisa aqui. Tá vendo que eu tô colocando esse cara aqui, ó, jogador, tá vendo? Na tabela de itens destruídos. Ele é do tipo int. Por que int? Porque esse cara aqui, olha, vai ser para mim, eu vou configurar ele como chave estrangeira da tabela de jogador. Então o que acontece com a chave estrangeira? A primária da tabela de jogador vem para cá como chave estrangeira. Então, como aqui na tabela jogador a chave primária é o código e ele é do tipo int, então eu estou tendo que definir o jogador como tipo int. Tá joia? E aí, lembra as cardinalidades? Mínimo de 0, máximo de 1, mínimo de 0, máximo de n, mínimo de 1, máximo de... Lembra? A cardinalidade mínima, ela pode ser 0 ou 1. Tá joia? A mínima. Quando a cardinalidade mínima é 0, eu posso deixar esse campo aqui como null. Por quê? Porque eu posso criar um item destruído sem dizer quem foi o jogador que destruiu ele. Tá joia? Então aí eu deixo. Mas quando a cardinalidade mínima é 1, então a chave estrangeira, né, o campo que vai ser chave estrangeira, ele vai ter que vir com not null. Porque aí eu garanto que a cardinalidade mínima é 1 na chave estrangeira. Tá beleza? Bom, agora eu vou colocar a informação de que esse cara é chave estrangeira. Eu crio uma constraint, vou dar um nome para ela. Geralmente eu chamo de FK por causa de ser uma foreign key, então é FK alguma coisa, tá? Eu sempre coloco um prefixo para depois eu conseguir identificar que tipo de objeto é aquele. Então é a chave estrangeira de itens destruídos para jogador. Então assim, ó, da forma que eu dou o nome, depois eu já consigo identificar o que é. Então, ó, a constraint, o nome dela. Aí qual é o tipo de constraint? É um tipo foreign key, é um tipo de chave estrangeira. Ela é aplicada em qual campo? No campo jogador. E ela é chave estrangeira de qual chave primária? Então, a qual campo ela faz referência? Então, vou colocar o reference aqui embaixo para caber na linha, na visualização. Ela faz referência à tabela jogador no campo código. Então, eu estou dizendo aqui, ó, que essa constraint de foreign key, de chave estrangeira, se chama FK itens destruídos jogador.
e ela está sendo aplicada no campo jogador dessa tabela e faz referência ao campo código da tabela jogador, ou seja, ao campo código dessa tabela. Então, esse campo código da tabela jogador é chave primária e então qualquer valor que eu vá colocar aqui em jogador, ele vai buscar na tabela jogador se esse valor existe no campo código, tá? Então, qualquer valor, eu estou dizendo aqui, ó, qualquer valor que eu for colocar na tabela jogador, esse valor tem que existir, aliás, no campo jogador aqui, esse valor tem que existir no campo código da tabela jogador, tá? Porque senão eu não faço o relacionamento de um registro da tabela jogador com o registro da tabela itens destruídos. Tranquilo? Então, olha lá. Selecionei. Vou mandar executar. Comando criado com sucesso, né? Concluído com sucesso. Aqui, ó, no meu modelo, eu vou clicar com o botão direito, ó, adicionar a tabela. Ele já mostrou aqui para mim a tabela, que é nova. Eu vou mandar adicionar e fechei. Quando eu arrasto aqui, ó, olha lá. Ele mostrou o relacionamento para mim. Ó. Se eu parar o mouse ali em cima, ele diz qual é o nome da chave primária da minha constraint. É ficar itens destruídos do jogador. Outra coisa, ó, a chavinha indica que esse aqui é o lado que está cedendo a chave primária. E o infinito indica que esse é o lado N. Tá beleza? Tranquilo? Bom, agora vamos popular esse cara aqui. Agora, olha só, eu tenho que atribuir, tá vendo? Tá faltando eu só dizer qual é o jogador que destruiu cada coisa. Então, eu tenho que saber quais são os jogadores. Que estão aqui, cadastrados. Então, lá, vamos escolher aqui uns valores aleatórios, ó. Teoricamente, tudo certo, né? Vamos dar um insert aqui geral. Olha lá, todas as linhas afetadas, ok. Então agora a gente tem aqui, olha, na tabela, vou colocar asterisco só para agilizar. Na tabela itens destruídos, nós temos esses dados aqui. Tá? Mas, veja bem, eu não consigo agora saber quem destruiu o quê. Por quê? Porque o nome dos jogadores não está aqui, só está o código. Então eu não sei. E aí que entra a forma de eu consultar para eu poder mostrar isso numa linha só. Ou seja, eu vou ter que relacionar na minha consulta essas informações das duas tabelas para que eu possa mostrar esses dados para mim. Então, o primeiro que eu vou fazer, eu só quero fazer o seguinte, ó, ao invés do código do jogador aqui, eu só quero que apareça o nome dele, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, select, vamos colocar aqui, ó, código do equipamento, nome do equipamento, do item valor. E aí, veja bem, tá vendo que essa tabela aqui de itens destruídos, ela tem o campo nome? Estão vendo? Tá vendo aqui
que a tabela jogador, ó, também tem o campo nome, olha lá. As duas têm o campo nome, certo? Então, como as duas têm um atributo que é em comum, que tem o mesmo nome, né? Eu tenho que distinguir esses dois nomes para eu saber quando eu estou falando do nome do jogador e quando eu estou falando do nome dos itens destruídos. Eu tenho que distinguir esses dois caras, porque senão o banco de dados não vai saber quem é quem. Então, o que eu faço? Eu vou dar um apelido para a tabela. Então, eu vou chamar a tabela jogador de J. Tá? E aí, eu vou chamar a tabela de itens de I. Então, vou fazer até o itens primeiro. Itens destruídos de I. Então, esses campos todos que eu coloquei aqui, eles vêm da tabela itens destruídos. Então, eu vou chamar ele de I ponto, olha lá, I ponto, tá vendo? Ele já reconhece todos os valores, olha lá. E eu vou chamar a tabela de jogador de J. Beleza? Então agora, ó, eu já tenho as duas. Como é que eu vou relacionar? Eu estou buscando da tabela de itens destruídos e eu vou fazer um inner join com a tabela jogador. Então agora, lá, ele já consegue entender esses dois caras. Beleza. E aí, quando eu faço um inner join, eu tenho que dizer para o banco qual é o campo de comparação. Então, o inner join está juntando o conjunto da tabela de itens destruídos com o conjunto da tabela de jogador. Tá beleza? Só que para juntar, ele junta por quem? Pela interseção. Quem é a interseção? É a chave primária com a chave estrangeira. O mesmo valor que está na chave primária está na chave estrangeira. Certo? Então ele pega a interseção entre os dois conjuntos e junta por ela. Tá joia? Estão entendendo? Estão entendendo? Tranquilo? Então aí eu tenho que dizer para ele quem que é a interseção. Então a minha interseção é J, que é do jogador, ponto, código, que tem que ser igual a I ponto jogador. Esses dois caras são a minha interseção. Aqui eu escrevi, eu coloquei jogador, né, J. Tá joia? Beleza. Ah, faltou colocar aqui, ó, on, agora sim. E o J, né, é código. Beleza. Tranquilo? Então, lá, eu estou selecionando algumas colunas da tabela itens destruídos, mais a coluna nome da tabela jogador, e eu estou juntando, né? Então, esse select está vindo da junção das tabelas itens destruídos com a tabela jogador, onde o jogador.código tem que ser igual ao itens destruídos.jogador. E aí, quando eu faço esse select, ele traz aqui para mim. Ó. Agora eu sei quem fez o quê. Tranquilo? Bom, se eu quiser fazer o seguinte, olha, vou ordenar por nome. Então, olha lá, ó. O Alex só tem 9 pontos, a Elaine conseguiu 8, 5, 19. Tá vendo? E aí eu começo a
a entender o que está rolando aqui. Eu criei esse select aqui. Esse select ele está mostrando aqui, ó, o nome da tabela jogador e o valor da tabela de itens destruídos. Só que é o valor, na verdade, é o... Vou chamar aqui, ó. É o ranking. Olha lá, já apareceu na coluna ranking. É o ranking de todo mundo. Na verdade, não é o ranking, né? Porque o ranking deveria estar ordenado. Vou colocar aqui, ó. É a pontuação de todos os jogadores. Tá vendo? Veja que na hora de eu inserir os dados aqui, eu repeti jogador. Aqui, ó. Jogador 15, jogador 15. Tá vendo? Eu repeti jogador. Mas aqui não. Aqui só tá saindo cada jogador por uma vez só. Tá vendo? Por quê? Porque eu usei essa função que é chamada de função agregada, que é o sum. O sum é um somatório. Então, eu estou pedindo para somar todos os valores e apresentar o campo com o nome de pontuação. Tá certo? É por causa disso que você não cria, por exemplo, um campo que é calculado. Por quê? Porque você tem funções... você tem funções no próprio SQL que vão fazer esse somatório. Tem a função max que pega o maior valor, a min que pega o menor, acho que é SQR que pega a média. Enfim, tem algumas funções lá. E aí eu usei a função sum, que é uma função que vai fazer o somatório. Então, como é que ela funciona? Olha só, ela funciona juntamente com group by e order by, tá? Toda vez que você usa uma função agregada, ela tem que estar junto com order by e com group by. Por quê? Porque como é que ela trabalha? Ela, primeiro, ordenou pelo nome. Ordenou os dados pelo nome. Aí ela começa a fazer o somatório. Todo mundo com o mesmo nome, ela vai somando os valores, a pontuação. Opa, trocou o nome. Beleza, então ela fecha aquela pontuação, tá? Ela fecha no grupo daquele nome, por causa disso que é order by e group by. Porque ela ordena pelo nome, nesse caso aí eu pedi para ela ordenar pelo nome e agrupar pelo nome. Ou seja, cada vez que ela fecha um nome, ou seja, todos os itens de um determinado jogador, ela pega e aponta o somatório. No caso, se tirasse o group by, ele ia apresentar vários nomes com as pontuações separadas. Se tirar o group by, olha o que vai acontecer. Erro. Por quê? Porque o grande problema da função... Não é problema, né? A grande questão das funções agregadas é que ela exige o agrupamento e a ordenação. Entendeu? Vou fazer um negócio aqui e vou colocar uma proposição para vocês. Vamos lá. Como é que eu faria para descobrir quais são os jogadores que não tem ponto nenhum? Como é que eu sei qual jogador que não tem ponto nenhum? Ó, vamos pensar. Os valores, checando quais são igual a delas. Vai listar o quê? Os jogadores e os valores de acordo com checando qual valor é dela. Mas aí o valor que... Olha só. Concorda que esse campo aqui, eu acho que a gente colocou no cheque. Ó. Nós colocamos no cheque que esse valor tem que ser maior que zero. Certo? Então, se eu listar os dois, como é que eu vou descobrir qual jogador não tem ponto nenhum?
O que um jogador, para não ter ponto, precisa... Qual é a condição dele ali no banco de dados? Oi? Não ter destruído nada. Então, o jogador que não tem ponto é o jogador que não tem nenhum relacionamento com itens destruídos. Por quê? Porque qualquer que seja o relacionamento com itens destruídos, esse cara, o item vai ter que valer mais que 0. Certo? Tranquilo? Então, eu vou só querer o nome do jogador. Então, me ajuda aí. Como é que eu vou fazer aqui? Ó? Select nome from jogador. E agora, o que eu faço? Eu vou ter que colocar uma condição ali, não vou? Hein, galera? Vou ter que colocar uma condição ali? Como é que eu coloco a condição? E aí? Where? Opa. Where? O quê? Qual que é a minha condição? Vamos pensar assim, ó. Como é que eu relaciono o jogador com itens destruídos? A chave primária de jogador tem que estar na chave estrangeira de itens destruídos, certo? Então, como é que eu sei que um determinado jogador não tem ponto? A chave primária dele não está na chave estrangeira. Então, como é que eu coloco isso? Where? Alguma ideia? Where o código do jogador not in, ele não está entre. Aí aqui, ó, abri um parêntese e aqui eu vou colocar outro select. Select jogador from itens. Opa, olha só. Itens destruídos. Tá vendo? Eu fiz com 2 selects. Então aqui, ó, eu fiz um subselect, tá? Que é um select dentro do outro select. Tá beleza? Um subselect. O que ele vai fazer? Ele executa o select de dentro primeiro e depois ele executa o select de fora. Se Deus quiser, vai dar certo. Beleza. Olha lá, esses jogadores aqui não fizeram ponto nenhum. Tranquilo? Vamos aproveitar e complicar aqui, ó. Esses jogadores, quantos pontos eles têm? 0. Certo? Então, se eu fizer assim, ó. O que eu quero perguntar aqui para vocês? Eu quero saber da galera que fez ponto. Eu quero saber do pessoal, dos jogadores que fizeram ponto dessa tabela, quem foi o jogador com menos ponto. E aí, como é que a gente faz? Ó, aqui, se eu colocar em ordem decrescente, eu não consigo, porque vai me dar aquele mesmo problema, porque eu teria que colocar em ordem decrescente do valor, da soma do valor. E aí eu teria que agrupar por esse valor também, e aí ele para de somar individualmente. Então eu não consigo. Como é que eu posso fazer para... Então, eu não consigo colocar nem em crescente nem em decrescente. Você consegue selecionar o valor mínimo e o valor máximo?
Então, aí a solução seria colocar um valor, selecionar o valor mínimo ou o valor máximo, né? Mas como é que a gente faria aqui? Ó, se eu colocar mínimo aqui, o que ele vai fazer? Olha só, ele pegou a menor pontuação de cada um. Tá vendo? Se eu, por exemplo aqui, ó, se eu pegar o caso da Elaine, o objeto que ela matou com menor quantidade de ponto foi o objeto 5, que valia 5 pontos. Entendeu? Mas a gente sabe pelo select passado que ela fez 32 pontos. Então aquele 5 não é o ponto total dela, não é o somatório total dela. É só o objeto que valia menos ponto que ela destruiu. Então, como é que a gente faria? Eu teria que manter a soma aqui para eu saber. Olha lá, a Elaine fez os 32. Na verdade, vai ter que me retornar, se eu não me engano, a Priscila, né? O menor ponto é o da Priscila, né? Até quarta-feira tá valendo meio ponto na nota do bimestre. Quem conseguir resolver isso aí sem fazer gambiarra, tá? Você pode programar tudo direitinho, mas lembrando de normalização, lembrando que eu não posso gravar esse valor por exemplo, eu não posso gravar isso aí numa outra tabela para fazer select nessa tabela. Eu posso fazer igual você falou, colocar numa tabela temporária para fazer select nessa tabela temporária. Posso. Por quê? Porque essa tabela não vai existir depois que eu fizer minha consulta. Tá? Mas eu não posso gravar isso numa tabela fixa. Posso criar uma view, posso fazer um select diferente aí que já me traga esse resultado, mas enfim, eu quero isso aí resolvido até a próxima quarta-feira. Tá valendo meio ponto na nota do bimestre. Garanto para vocês que é o meio ponto mais fácil que vocês vão concorrer no semestre.